abrindo no Evangelho de João, capítulo 17. Agradecer os parabéns que foi externado a nós, meus pais. Versículo 21. Amém? Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, e também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Amém. Como você? Esse capítulo 17 é um capítulo interessante, que é o capítulo inteiro é uma oração de Jesus, uma das orações de Jesus. E eu vasculhando aqui as orações de Jesus, me chamou a atenção essa, no capítulo 17, que o foco aqui principal de Jesus era interceder por todos aqueles que creram no Evangelho, aqueles que acreditaram na pregação do Evangelho, em toda a trajetória missionária de Jesus. Porque daqui no capítulo 17 não tem mais tempo para Jesus evangelizar. Ele já está sentindo aqui que é a hora dele ir para a cruz. Se você perceber o versículo 1, ele diz: ó Pai, é chegada a hora. Não tem mais tempo, a missão de Jesus já se cumpriu aqui. Ele já evangelizou, já pregou, já levou o Evangelho, já peregrinou por toda a terra. E agora ele começa a sentir aqui, parece que o cheiro da morte. E essa reação, esse sentimento que Jesus percebe aqui, aguça o desejo dele de interceder por todos aqueles que acreditaram no Evangelho, aqueles que acompanharam, que seguiram Jesus, que aceitaram a palavra. E Jesus passa aqui a fazer uma série de pedidos, vamos dizer assim, a Deus. Como, por exemplo, no versículo 15 ele fala: peço para que não tires do mundo, eles, os discípulos, aqueles que creram, peço para que não tire eles do mundo, mas que os livre-os do mal. E ele vai um pouco mais além, no versículo 17, ele ainda diz: ó, santifica-os na verdade, porque a tua palavra é a verdade. Ele está intercedendo, irmãos, ele está intercedendo por todos aqueles que creram na palavra, porque não tem mais tempo para Jesus evangelizar. Ele já cumpriu a missão dele. E quando eu continuo lendo, eu tenho que ler de novo, eu volto lá, porque parece que eu vejo algo mais profundo ainda. Jesus, ele não se contenta com esse pedido, irmãos. Ele quer mais, ele quer mais para os homens, para os discípulos, para aqueles que creram, para você. Deus quer mais. E ele chega no nosso textual que nós lemos, o Marcelinho colocou ali: para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim. Ou seja, Jesus está dizendo: olha, eu sou um no Pai, o Pai é um em mim, tudo que é meu é teu. E ele estende isso aos homens. Ele quer também que o homem tenha esse relacionamento estreito com o Pai. Aleluia. Porque o Pai, hoje é um dia dos pais, né? Até às 23 horas e 59 minutos nós vamos comemorar o nosso dia, né? E a mãe vai ter que pagar o rodízio hoje, né? Gostaram da ideia, cara? Então Jesus ele quer estender isso aos homens, que os homens também tenham esse relacionamento estreito com o Pai. Porque quando se fala Pai, irmão, você lembra do protetor, daquele amigo, conselho nas horas indecisas. É o Pai que vai estar do seu lado para te ajudar. Amigo, esquece. E Jesus sabia disso. Então ele quer isso para os homens, que você tenha um relacionamento estreito com o Pai. No Evangelho de Marcos, capítulo 15, como eu falei, aqui não tem mais tempo de Jesus evangelizar. Lá no Evangelho de Marcos, eu tive que pular lá para emendar as histórias. Os evangelhos falam da história, da trajetória de Jesus. E eu tive que ir lá em Marcos capítulo 15, no verso 25, que diz que na hora terceira, corresponde às 9 da manhã, né? Ele foi crucificado.
crucificado. Você percebe, irmãos, que a partir desse momento, desta oração de Jesus, as coisas parecem que só começaram a piorar para ele. A partir daí veio a traição, a partir daí veio o julgamento, levaram ele para ser julgado. A partir daí começaram os açoites, as injúrias. As coisas parecem que começaram a funilar para Jesus. A partir daí. E na hora terceira ele foi crucificado. E eu vou adiantar, na hora nona, que é às 3 da tarde, né? Ele inspira na cruz. Eloí, Eloí, lama sabachthani. Que é Deus meu, por que me desamparaste? Agora, pense comigo, irmãos. Na hora nona, olha o que Jesus disse. Deus meu, por que me desamparaste? Perceba comigo, irmão, volte mais um pouco aqui. Há algumas horas atrás, Jesus estava dizendo que ele tinha um relacionamento tão estreito com o Pai, que o Pai estava nele, ele estava no Pai, e ele queria estender isso aos homens. E agora Jesus diz, por que me desamparaste? Ele sente aqui a ausência do Pai. Mas para alguém que tinha um Deus tão próximo, tão junto com ele, eu fico imaginando, irmãos, tamanha a dor que Jesus estava sentindo aqui. Pense você, irmão, das 9 da manhã às 3 horas da tarde, foram 6 horas de sensação de ausência do Pai. E agora você fica pensando, mas como? Alguém que expressou para nós um relacionamento tão próximo, agora sente essa ausência de Deus, sente a ausência do Pai. Eu quero dizer para você, irmão, que é a pior sensação, o pior sentimento que o homem pode sentir é a perca da identidade de filho. Quando você percebe que aquele protetor teu não está mais do seu lado. Eu quero que você lembre de uma parábola, embora seja uma parábola, mas o próprio Jesus usou ela, do filho pródigo. Ele literalmente perdeu a identidade de filho. Ele volta para o pai e diz, olha, eu sei que não sou digno mais de ser teu filho, me põe como um de seus trabalhadores. Por favor, irmão, não misture o fato que levou o filho pródigo a se sentir essa perca da identidade com o fato de Jesus ter sentido essa ausência de Deus. Mesmo porque Jesus jamais e nunca pecou. O filho pródigo foi uma consequência. Mas Jesus sentiu essa sensação, irmão, de ausência. Ele sentiu isso, 6 horas de agonia na cruz. Parece que tudo, a solução, o auxílio, o apoio, tinha se ausentado dele. Você já pensou, irmão, no tamanho dor que Jesus deve ter sentido ali na cruz? Quando você olhar para os lados e não vê mais o teu auxílio, você não vê a presença, ninguém ao seu favor mais. Mas escute isso, por favor. Mesmo Jesus passando por tudo que ele passou, e eu quero só dizer mais ainda. Veja aqui, irmãos, o profeta Isaías, aproximadamente 700 anos antes, Jesus não tinha nem descido na terra. O profeta Isaías escreve no livro de Isaías, capítulo 52, versículo 14, no finalzinho ele escreve: o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. Ele estava dizendo de Cristo, irmão. Estava profetizando isso. Tamanha a sensação de ausência, de dor que Jesus estava sentindo. A tua aparência ficou desfigurada. É a Bíblia que está dizendo. E o Isaías continua ainda no capítulo 53, versículo 3: era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso algum. Irmão, creia nisso, Jesus passou por isso.
para quem tinha um auxílio, um apoio. Meu Jesus do céu, eu não consigo imaginar o tamanho dessa dor. E você quer ver, irmãos? Por que essa dor ela é tão grande, ela é tão forte, ela é tão profunda, ela derruba mesmo? Porque ser filho não é algo que você conquistou, irmãos. Não é algo que você quis ser. Eu quero ser filho e você não, está errado. A Bíblia diz, irmãos, na primeira epístola de João, capítulo 3, vede quão grande caridade nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Aleluia. É uma concessão do Pai, Ele que te concedeu ser filho. Você não é filho por acaso ou pelas tuas forças. Foi Deus que concedeu a você esse dom de filho. Agora, tente imaginar, irmão, Jesus perdeu isso, ele sentiu pelo menos essa sensação. Algo que o próprio Deus tinha concedido a ele. Você deve estar assustado, mas eu vou dizer uma coisa para você. Todo momento de Jesus, por tudo que ele passou, a aparência desfigurada, olhavam para ele, tiravam o rosto. Por tudo isso que Jesus passou, em nenhum momento ele perdeu a identidade de filho. Aleluia. Você quer ver? Glória a Jesus. O Cláudio está ali, ele sabe isso que eu vou dizer. Ele trabalha mais que eu. Às vezes nós fomos escalados para fazer segurança no estádio, jogo, futebol, no ginásio, salão. E o profissional de segurança pública, ele não pode, em nenhum momento, entrar no clima do evento. O povo está jogando, faz um gol, jamais eu vou, gol! Não pode. Você não está lá para assistir o jogo, você tem que ficar atento. Você é ser profissional de segurança pública, você está lá para prestar segurança, princípio de tumulto, você tem que ficar atento. Você tem que prestar. O pessoal do choque faz a segurança do árbitro e do juiz. Eles entram em campo. É isso que eles estão lá. É para isso. Ninguém vai lá assistir o jogo escalado em serviço. E eu vejo, irmãos, lá nos evangelhos, quando Jesus está na cruz, havia um camarada que ele tinha um posto, uma posição dentro do exército, que era chamado de centurião. O centurião, ele comandava um pelotão de 100 homens, está aí o nome, centurião. Ele comandava 100 homens, 100 homens soldados estavam ao seu comando. E lá, irmão, todo o movimento do governo, todo o movimento do reinado, estava lá o centurião. Ele era funcionário, comandava, e ele comandava também os 100 homens. E lá, quando Jesus estava, tinha um centurião que comandava também os soldados. E quando eu começo a ler, irmãos, a passagem, eu me maravilho, irmãos, essa passagem de Jesus. Está em Marcos, no capítulo 15. Olha que interessante isso, irmão. O centurião, ele não podia de maneira nenhuma entrar no clima do evento. O pessoal estava chorando, imagina lá o centurião chorando. Não pode. Eu vejo, irmão, o centurião isolando o local. Onde que vai a cruz? Aqui. Então tá, vamos isolar aqui, daqui para cá ninguém entra. Põe um soldado aqui, põe outro ali. Pronto. Tinha uma tal de Dona Maria que ficava chorando, daqui para lá, daqui não entra. Não quero saber se é mãe, fica aí. Aqui para cá. Era o serviço do centurião. Ele tinha que comandar, ele tinha que colocar ordem no local e prestar segurança para os executores. Era a função dele. Mas como eu disse, ele jamais poderia entrar no clima. Mas eu tive que ler de novo, porque mais alguma coisa me chama a atenção. Eu vejo, irmãos, parece que eu não estou no local, parece que eu vejo esse centurião mais profundo ainda. Parece que eu enxergo o coração dele se apertando, porque ele não pode entrar no clima, mas é muita gente chorando, uns falando que é o rei dos reis lá, Senhor desce da cruz, e ele, eu quero ver quem é esse camarada que está na cruz do meio, porque estão chorando demais, estão falando demais, mas ele não pode entrar no clima, ele tem que prestar atenção.
na segurança. Mas o coração dele começa a apertar demais. E ele não resiste. E no versículo 39, o centurião olha para Cristo na cruz. Você quer ver, irmãos? Marcos capítulo 15, verso 39. O centurião que estava na frente dele, vendo-o, ele não só ouviu, ele viu também. E exclamava. Eu disse para você que Jesus jamais perdeu a identidade de filho. O centurião testifica isso quando ele diz: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Aleluia! Mas o que esse homem viu de Jesus? Afinal, Jesus estava desfigurado. Jesus estava maltratado, ensanguentado, coroa de espinho na face. As pessoas olhavam para ele, tiravam o rosto. Mas ele jamais perdeu a identidade de filho. Eu quero crer, irmão, que Jesus precisava ouvir isso para ele entregar o teu espírito ao Pai. Ele precisava ouvir isso. E Jesus te trouxe aqui hoje para dizer para você: não é os problemas, não é as lutas que vão te colocar nesta forca. Nada vai tirar a identidade de filho que Deus te concedeu. Aleluia! Glória ao seu nome. Nada neste mundo vai tomar de você a identidade que Deus te concedeu. Vai tomar posse quem tiver fé e acreditando nessa palavra. Em nome de Deus. Paulo, irmãos, ele traz uma série de injeção. Injeção, tem medo de injeção? Dessa você vai gostar. Injeção de ânimo. Quer ver? Às vezes você deve estar pensando: você não está na minha pele. Você está falando isso aí porque você não está na minha pele. Você não sabe o que eu não sei mesmo o que você está passando, não sei. Mas olha aqui, irmãos, vai uma injeção para você. Na carta aos Romanos, capítulo 8, 38 e 39, Paulo escreve assim: porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem o ouvir, nem os poderes da altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá me separar do amor de Deus. Quantos filhos nós temos aqui de Deus? O Pai está com você. Você ainda está angustiado, né? Então vai mais um salmo. Deixa eu abrir aqui, Salmo 139. Eu quero abrir aqui para você. Olha isso, irmão, olha isso, olha isso. Salmo 139, verso 8. Se subir ao céu, aí tu está. Se fizer do céu a minha cama, eis que ali tu também está. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará. Aleluia! Não importa, meu irmão do céu, esse problema vai virar um cisco, porque Deus está aumentando a sua fé hoje. Toma posse, irmão, toma posse desta palavra. É bem verdade, irmão, que nós estamos vivendo uns momentos difíceis, momentos tristes. A iniquidade, o erro, o pecado está se infiltrando em todos os lugares. Nós vemos aí nas câmeras, nas assembleias legislativas, no poder judiciário, no executivo. Meu Deus, é só o sangue do Cordeiro.
Recentemente tivemos aí alguém que já ministrou nos púlpitos assembleianos. Agora me abre uma igreja no Rio de Janeiro, profanando a Bíblia, com ensinamentos contrários à doutrina de Deus. Está lá no Rio de Janeiro, é só você ver aí, procura. Mas eu louvo ao Senhor, porque no mundo que estamos vivendo tão miserável, ainda existe uma igreja que não perdeu a identidade de filho. E eu creio na arameico, na basura, que aqui neste lugar tem muitos filhos de Deus que estão com a sua identidade nas mãos. Conserve isso, irmão, conserve isso, conserve isso, conserve isso em nome de Jesus. Deus tem bênção para você. Deus tem bênção. Eu não vou ficar nesse tema de bênção, mas quando eu vou na Bíblia, sabe o que eu vejo? O que Deus tem para os filhos de Deus? Voltei lá na carta de Paulo para dar uma olhada, e eu encontro lá: você é geração eleita, povo adquirido, sacerdócio real. Isso não é para qualquer um, irmão, é para você. Quando eu vou para o Salmo, eu encontro bem-aventurado, eu encontro que você é uma árvore plantada junto ao ribeiro, na qual dá seu fruto nessa ação própria. Isso é para os filhos de Deus. Aleluia! Glória a Deus, aleluia. A luta não vai arrancar de você essa identidade. O nome do nosso Deus é adorado aqui hoje. É fiel, Jesus. Aleluia, Jesus! Glória a Deus, glória a Deus. No início da trajetória missionária de Jesus, irmão, Jesus vem lá, passa numa alfândega, tem um publicano chamado Mateus, e Jesus chama esse camarada: vem, me segue. Ele larga tudo, irmão. Ele era cobrador de impostos, ele larga tudo e vai seguir Jesus. Jesus está indo para Galiléia. Ele passa perto do mar, na margem do mar. Tem lá Simão Pedro, o irmão dele André, e Jesus chama eles também. E eles largam tudo, irmão, rede, barco, e vai seguir Jesus. E nessa caçada de Jesus, irmãos, tem um lá que me chamou a atenção, um tal de Felipe. Perdão, irmão. Glória a Deus. Esse daqui me chamou a atenção, eu tive que parar nele. E quando Jesus chama ele, Felipe, eu dou um adjetivo para ele, eu dou uma qualidade para ele, eu chamo ele de ousado. Sabe por quê, irmão? Porque ele quer falar, ele quer anunciar esse Jesus. Ele agora está fazendo parte da tropa que está andando com Cristo. Então ele precisa expressar isso para alguém. Ele está empolgado. E chega um momento, irmãos, que ele vê Natanael lá debaixo de uma árvore e ele sai na frente correndo, porque ele quer falar de Jesus para ele. E ele chega empolgado: Natanael, olha, nós encontramos aí aquele que Moisés escreveu, nós encontramos aquele que os profetas profetizaram, é Jesus de Nazaré. Vamos fazer o seguinte, rapaz, nós estamos seguindo ele, vem conosco. Jesus está chegando, mas Natanael é meio tranquilão, né? E ele dá uma olhada assim de Jesus, de baixo em cima, de cima embaixo. Jesus está chegando, aí ele pergunta para Filipe: pode alguma coisa boa vir de Nazaré? Felipe ainda está empolgado: rapaz, olha, eu não tenho muito tempo para te dizer, faz o seguinte, vem ver. Aí nisso Jesus está chegando. Jesus chega e revela a identidade de Natanael. Eis aí um israelita, qual não tem dolo. Natanael se assusta. O resto da história você conhece, eu não quero ficar nessa história, mas eu quero voltar para Filipe. Até que Natanael, ele reconhece que Jesus é o Filho de Deus e confessa isso. Mas volta para Filipe. Felipe, ele é esse camarada que gosta de falar, de expressar aquilo que ele encontrou. Ele encontrou Jesus, ele quer falar, ele quer anunciar, ele quer pregar, ele quer mostrar para outros também este Jesus. Mas
lendo sobre Felipe, a história, onde tinha o nome de Felipe eu li, eu fui indo atrás dele, fui no rastro. Mas daí eu chego num lugar, no capítulo 14 do Evangelho de João, Felipe me dá uma cabeçada, ele chama Jesus e fala: ô mestre, tens falado do Pai, que vai do Pai, mostra-nos o Pai. Aí eu fiquei pensando, pela resposta que Jesus deu, está no versículo seguinte, né? Evangelho de João, capítulo 14, versículo 8 e 9, está isso. No versículo 9, Jesus responde ele: Felipe, eu estou convosco há tanto tempo e tu ainda não me conheces. Porque eu estou no Pai e o Pai está em mim. Quem vê a mim, vê o Pai. E aí eu chego, irmão, lá no nosso textual, e eu leio o textual, e eu vejo que era isso que Jesus estava mostrando para Felipe. Quem vê a mim, vê o Pai. O meu relacionamento com ele é estreito. Aí eu fico pensando, meu Deus, Felipe andou com Jesus, vai saber lá, Felipe deve ter remado o barco com Jesus, Felipe já deve ter pescado para Jesus, não sei, Felipe deve ter jantado, almoçado com Jesus, conversado, Felipe conhecia Jesus, e agora ele me fala, apresenta o Pai. E eu aprendo uma coisa muito grande aqui, irmãos. Felipe era aquele típico de muitos hoje por aí afora, que estão na igreja, usam a Bíblia, falam, pregam, cantam, mas não conhecem o Pai. E infelizmente, se não conhecerem, Deus só tem uma palavra para ele naquele dia: não vos conheço. Irmão, não perca o seu tempo aqui hoje. Hoje você está no lugar certo. Você vai conhecer o Pai hoje. Aleluia. Leva ele para casa, fica com ele, pelo amor de Deus. Você ainda tem tempo para conhecer o Pai. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Alguém do seu lado está precisando ver isso em você. O centurião viu isso em Jesus. Vamos trazer esse exemplo para nós, irmãos. Quando alguém olhar para você, tem que ver e reconhecer: olha, este daqui é filho de Deus, porque o Pai está nele. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o teu nome. Tem algo para a sua vida hoje. Só basta você tomar uma atitude, abrir seu coração, mudar de vida. Chega de ficar brincando. É momento de conhecer o Pai, de expressar Ele para as pessoas que estão lá fora. Eu quero dizer algo para você. Eu já estou encerrando, já passei. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Meu avô materno, ele sempre cantava um corinho, irmãos. E ele ficou um ano sofrendo. Primeiro ele só sentava, depois não sentava, só deitava, depois não falava, depois só piscava o olho, depois vegetou. E um dia antes dele partir para a glória, nós fomos à casa da minha mãe. E a minha mãe falou: olha, o vô não almoçou hoje. E a minha esposa falou: olha, deixa eu fazer uma papinha para ele aqui, porque ele comia com ela. Às vezes ele não comia com o alimento da minha mãe e comia dela, porque ele não sei. E aquele dia ele não quis almoçar mesmo. E ele resmungava, porque ele não fazia mais nada, só mexia o olho. E nós estranhamos, porque ele estava resmungando demais. E a minha mulher falou assim: olha, eu acho que ele está querendo cantar aquele corinho. Aleluia. E nós começamos a cantar: Pai, segura minha mão. Aleluia. Pai, segura
segura minha mão, tenho medo de cair, ó Pai, não deixa não, segura minha mão. E quando nós começamos a cantar, irmão, aquele homem que não tinha mais nada, ele se encheu de lágrimas, irmãos. E eu quero crer que no momento de morte, ele ainda tinha a presença do Pai na vida. Ele ainda estava lembrando: o Pai está comigo, o Pai está comigo, o Pai está comigo. Oh, irmão, não perca essa identidade de filho, porque foi o Pai que lhe concedeu. Se coloque de pé, irmãos. Tem alguém aqui que ainda não se decidiu a Cristo? Nós queremos te conhecer. Tem alguém por aqui que ainda não é evangélico e quer aceitar Jesus como teu Salvador? Irmão, amigo, companheiro, não se assuste em ouvir isso, obreiros do Senhor. Ô Michael, eu não consigo ver aonde você está. Eu não conheço esse lugar. Mas tem pessoas ali à sua volta que Deus tem interesse em resgatar elas. E você é o melhor indicado de Deus para fazer esta obra. Aleluia! Mas Deus, Ele requer de você hoje, Michael, quebrantamento, quebrantamento, quebrantamento. Aleluia! Vira este coração do avesso e oromando de avastar, omega sei, manavaçuca. Varecer nos terra na vassoura na vida. Ilume na vacina na. Acredita quem quiser, conforme a sua fé. Deus está neste lugar. Deus falou com você, irmão, vem aqui, vem aqui em nome, vem na frente. Deus falou com você, vem aqui em nome de Jesus. Pertinho de Deus, pertinho do Pai, pertinho de Deus, pertinho do Pai. Ah, se eu pudesse voar, eu estaria junto ao meu Deus. Ali eu nem me lembraria dos meus problemas, das provações aqui nesta terra. Eu iria abraçar o meu Jesus, rever os irmãos que já partiram. Ah, se eu pudesse voar, esqueceria para sempre esta terra e nem queria mais voltar, somente pra ficar. Ah, pertinho de Deus, pertinho do Pai, pertinho de Deus, pertinho do Pai, pertinho de Deus, aleluia, pertinho do Pai, bem perto de Deus, pertinho de Deus, tão perto, pertinho do Pai, pertinho de Deus, aleluia, pertinho do Pai, junto a Deus, pertinho